Gabbard e Kennedy conseguem ser aprovados? Então, nós vamos começar falando justamente sobre isso, sobre o gabinete do amor, o gabinete que está sendo formado pelo Donald Trump. Então, a minha questão com o gabinete do Trump não é diferença ideológica, é uma questão de competência, beleza? Tem nomes que eu não concordo, mas que são competentes, trabalham na área, enfim, têm uma extensa dedicação ao tema, enfim, pensam um mundo diferente que eu, mas o problema é meu, né? Eu que lute. O presidente foi eleito justamente para nomear pessoas que estão ali compartilhando de uma visão de mundo semelhante à dele. Até aí, beleza. Não tem problema, vou fazer considerações sobre alguns nomes aqui, mas a minha questão é com relação à competência. Tem uns nomes aqui em cargos que são muito importantes e que eu acho que não tem a menor condição de estar ali, né? Que faz até a gente questionar a nomeação dessas pessoas. Mas eu vou lá. Quem foi escolhida para ser a chefe de gabinete foi a Suzy Wiles. Isso eu não comentei na semana passada. Ela é uma consultora política americana que está diretamente relacionada à elaboração de campanhas. Ela foi a chefe de campanha do Donald Trump. E, como reconhecimento disso, ela foi elevada ao cargo de chefe de gabinete. Ela é uma pessoa competente, fez uma campanha vitoriosa, não há o que dizer a respeito disso. A única ponderação é que ela não é alguém de dentro da política no sentido dos partidos, no sentido dos parlamentares e tudo mais, mas é alguém extremamente capaz, enfim, que pode levar isso adiante. Secretário de Estado, Marco Rubio. Terminei a live semana passada dizendo que entre ele e o Vivek Ramaswamy, eu preferia ele. Ele é um senador que tem experiência em trabalhar em comissões voltadas para política externa, é alguém que foi criado dentro do bushismo, ou seja, ele é, em tese, um neocon convertido ao trumpismo, então ele não é um trumpista de primeira hora, o que faz com que ele tenha algumas questões que ainda o aproximam a essa visão neocon, como a sua interpretação pró-OTAN. Então, assim, ele é alguém que apoia a Ucrânia, ele é alguém pró-OTAN, e isso, de certa forma, é alguém que vai dialogar com as instituições e não necessariamente destruir essas instituições multilaterais, né? A ver qual será o grau de comprometimento dele com a agenda do Donald Trump. A secretária de Segurança Interna vai ser a Kristi Noem. Para quem não conhece a Kristi Noem, e assim, ela é governadora da Dakota do Sul. Ou seja, então ela é uma governadora desde 2019, então ela tem experiência política, ela é alguém que está ligada ao cargo, e é alguém que está bastante engajada com o tema das fronteiras, beleza? E eu acho que tem um tripé aí que está se formando que ajuda a gente a entender muito bem como é que vai ser essa questão da fronteira. Eu comento logo depois que eu falar do gabinete. Então, não tenho o que falar. Eu não gosto dela porque ela simplesmente escreveu num livro dela que ela sacrificou o cachorro dela porque o cachorro era bravo. Isso circulou na imprensa inteira e ela, toda vez que ia tentar se explicar, só piorava a situação, né? Ela disse, inclusive, que o Joe Biden tinha que sacrificar o cachorro dele, quando ela foi perguntada a respeito. Secretário de Energia vai ser o CEO da Liberty Energy, que é uma empresa pública de capital aberto, e é justamente o Chris Wright. Então, ainda que com os seus interesses e tal, tudo mais, é alguém do ramo, né? Não tem o que a gente falar. Secretário de Assuntos Veteranos é o Doug Collins. Eu fui atrás do currículo dele, descobri que ele é historiador, inclusive. Ele é ex-deputado pela Geórgia, foi capelão da reserva da Força Aérea, que serviu no Iraque. Então, é alguém que conhece do assunto, né? Participou de várias pastas ligadas aos Veteran Affairs, né? Como é chamado. Então, é alguém também que está dentro do perfil do que se espera para um secretário de Assuntos e Veteranos. O Burgum vai ser o secretário do Interior. O secretário do Interior vai ser o Burgum. Mais uma vez, é alguém que foi cotado para ser vice-presidente do Donald Trump. Um perfil menos escalafobético, né? mais presidenciável, e por isso ele chegou a ser cotado a ser o vice-presidente do Donald Trump, mas desde que ele não foi escolhido, a gente já sabia que ele teria um cargo no governo do Trump, a gente não sabia qual era, agora nós sabemos, ele vai ser o secretário do Interior,
E ele é alguém também que ele é governador da Dakota do Norte, então os governadores da Dakota do Norte e da Dakota do Sul estão contemplados nesse governo. O diretor da CIA vai ser o John Ratcliffe. O John Ratcliffe, ele é ex-diretor de inteligência nacional e ex-deputado pelo Texas. É alguém que já trabalhou com serviço de inteligência e alguém que é um político, né? Teve passagem pelo Congresso Nacional representando o Texas. Provavelmente não foi por conta da sua experiência, mas também por conta da sua experiência que ele foi escolhido. Ele se destacou muito na época do impeachment do Trump. Ele fez grandes defesas do Trump, então ele é um aliado de primeira hora do Trump. Então, como eu ia dizendo, a minha questão não é o Trump nomear aliados de primeira hora, é nomear aliados de primeira hora que não tem competência. Não é o caso do John Ratcliffe, beleza? A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas é a Elise Stefanik, que eu já comentei na semana passada. É alguém que trabalhou no Congresso ligado às comissões relacionadas à política externa, esteve bastante ativa desde o 7 de... Na verdade, a questão do Hamas, né, desde o 7 de outubro. Então, me parece que é alguém que enfim, também não tem como questioná-la tecnicamente a sua indicação. Talvez ela terá atritos com o Marco Rubio, porque ela tem posicionamentos um pouco diferentes com relação à Ucrânia, mas os dois têm pontos pacíficos com relação à questão da Palestina e Israel. O que leva a gente a falar que, de maneira bastante curiosa, o Donald Trump já indicou quem será o embaixador dos Estados Unidos em Israel, que vai ser o Mike Huckabee, que é ex-governador do Arkansas, pastor batista, e que tem uma ampla ligação com a ala evangélica que apoia o Donald Trump, e ele vai ser nomeado embaixador dos Estados Unidos em Israel, apesar de não ser judeu, de ser um cristão. Ele é bastante ativo na defesa da causa do Estado de Israel e não entende a solução dos dois estados como uma solução possível. Então a gente já vê um alinhamento aí, né? Marco Rubio, Huckabee e Elise Stefanik no que diz respeito à questão da Palestina, de qual deve ser o posicionamento dos Estados Unidos em relação a Israel, que muito provavelmente vai ser apoiar incondicionalmente os planos do Netanyahu. O administrador da Agência de Proteção Ambiental vai ser o Lee Zeldin, que eu comentei também semana passada. É alguém com experiência no tema, como deputado participou de comissões relacionadas ao meio ambiente, não é alguém que defende abertamente, faz, digamos assim, uma espécie de militância em prol da causa ambiental, mas também não é um negacionista das mudanças climáticas e tem, inclusive, alguns projetos de regulação, de detritos e tudo mais. É alguém que defende uma pauta de é possível avançar com a questão energética sem abrir mão da proteção da natureza. Mas vamos ver, porque uma das questões, uma das pautas do Trump é justamente acabar com o New Green Deal, né? Acabar com esse incentivo para uma energia verde. Então vamos ver como que ele vai conciliar essas duas questões. Conselheiro de Segurança Nacional também é um deputado pela Flórida, que é o Michael Waltz, que foi veterano das Forças Armadas, das Forças Especiais do Exército, inclusive. Já trabalhou com Segurança Nacional e ele foi nomeado para ser Conselheiro de Segurança também, me parece ok. Para a Comissão Federal de Comunicações foi nomeado o Brandon Carr. O Brandon Carr, ele é um funcionário de carreira da Comissão Federal de Comunicações. Então, me parece também que, tecnicamente, a gente não tem muito o que falar dessa nomeação, ela é coerente. Porém, ele é alguém muito próximo ao Elon Musk, né? Então ele é alguém muito próximo ao Elon Musk, o que já pode apontar uma espécie de interferência do Elon Musk no governo Donald Trump, e é alguém que tem críticas ferozes às grandes companhias de imprensa, né? A grande mídia, como se diz, né? Então ele tem uma série de documentos em que ele diz que é preciso fazer regulamentações para que essas empresas tenham um compromisso com a liberdade de expressão, de que elas estariam sendo muito unilaterais na divulgação das suas notícias e tudo mais. Vai um pouco contra o que é o básico do free speech? Vai, mas a gente sabe que essa galera não está muito interessada nisso, né? Ela está mais interessada em proteger um tipo de discurso. Para o vice-chefe de gabinete, ele nomeou o Stephen Miller. O Stephen Miller, ele é alguém também com experiência
na parte de administração e de segurança nacional, e ele vai ser o vice-chefe de gabinete, é o responsável pela implementação de políticas, certo? E o Tom Homan foi nomeado o famoso Border Czar, né? O czar da fronteira. Já comentei aqui semana passada, é também ex-diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega, trabalhou no governo do Barack Obama, numa fase do governo do Barack Obama em que as deportações atingiram níveis altíssimos na década passada e tudo mais. Ele vai ser responsável, então, por supervisionar as fronteiras sul e norte dos Estados Unidos. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!